Olá, esse é um vídeo sobre psicologia e judaísmo. Eu quero falar sobre a ideia da ética e do Mussar. O Mussar é um movimento de ética. Muitos dizem que foi criado pelo rabino Israel Salanter, mas na verdade ele já existe há mais de 1000 anos. E eu estava lendo alguns livros dele. Tem esse aqui, traduzido para português, A Psicologia dos Justos. Tem esse Mirtav Melial, que é Busca da Verdade. E tem o famoso e clássico Caminho dos Justos, esse lá Teixeira. Temos um probleminha, que é esses livros que, por graças a Deus, a Yeshiva de Cotia, ela e o Rabino Passi, se eu não me engano, e o Rabino Shammah, eles foram traduzidos para português. Só tem um pequeno problema. Os livros originais em hebraico, ou até em inglês, são muito maiores, certo? Então tem muita coisa aqui que a gente está perdendo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre desenvolvimento de caráter, né? Esses livros eles trazem muita ideia de que a gente precisa desenvolver nosso caráter. É bem interessante que eles falam sobre as maneiras que eles trazem isso, né? O Mesilat Yesharim, por exemplo, ele traz muito a ideia de algumas midot que ele fala sobre zeizut, zehirut, ele fala sobre como integridade, intekiut. E eu gosto muito do que ele fala sobre aqui, que eu até anotei tudo isso aqui, ó, tá vendo? Tá anotado. Que ele fala de presteza, que eu gosto muito, que é zerizut. Os fatores são os mesmos que promovem a preguiça. A pessoa deve entender que não está nesse mundo para repousar, mas para trabalhar e se esforçar. E isso é muito parecido para quem gosta de filosofia estoica. Tem um autor chamado Marco Aurélio, que ele escreveu no livro dele, Meditações, que é a filosofia estoica de mais de 1000, 2000 anos atrás, muito sobre que quando você acordar de manhã, você não deve ficar querendo, vou ficar mais na cama. Aí você deve pensar, eu fui colocado no mundo não para ficar embaixo dos cobertores, mas para fazer alguma coisa. Você não vê aranha construindo teia, é, a formiga transportando comida para a casa dela. Até os animais têm seus propósitos, suas ideias do que fazer, entendeu? Então por que você não? E eu gosto muito que ele fala assim, ele fala, o homem nasceu para trabalhar. Por mais que pareça um pouquinho frugal, né, de que ele fala meio tipo, esse é o caminho da Torá, coma pão com sal, beba água com medida, durma sobre o chão, é meio pesado, assim, né? Mas eu acho muito legal que ele fala isso, tipo, que ele fala assim, também da ansiedade, né, da confiança em Deus e de tolerar a preguiça, né? Ele fala assim, tem medo e temor. O temor tolo, aqui no caminho dos dois, e é representado pelo desejo de acumular proteções sobre proteções, medos sobre medos, chegando a ponto de criar uma proteção para suas proteções. Negligência natural ao serviço divino. E aí ele fala: existe um medo tolo e medo não tolo. Quando não houver perigo aparente, a pessoa não deve sentir temor. O sábio deve guiar-se apenas por aquilo que seus olhos podem ver, certo? E aí ele fala assim, umas coisas muito legais assim. Não é o medo que leva à preguiça, mas a preguiça que conduz ao medo. É muito interessante. E isso foi escrito tem, sei lá, 500 mil anos, 1000 anos, assim, sabe? E, pô, muito maneiro. Bom, aí ele também fala aqui sobre alegria, né? Todos esses livros, eles falam sobre alegria, né? Eles falam sobre alegria, né? Ele fala assim, apresentai-vos com cânticos diante de dele, e serviu com alegria, certo? Então, algo muito interessante é que quase todos os livros eles falam sobre temas parecidos. Por exemplo, ele fala que esse livro fala sobre alegria, esse livro fala sobre alegria, vou te mostrar. Ó, o que tá escrito aqui? Uma vida feliz. E, olha que legal, pera aí. Esse livro fala sobre alegria. Então,
vou ler um pouquinho para vocês. Aqui a ideia. Né? Esse aqui é o Orahot Tzadikim, ou Psicologia dos Justos. E é interessante aqui que ele fala isso. Ele fala da alegria de uma maneira bem interessante. Alegria é o sentimento que emana do coração de quem se encontra em estado de plenitude e paz de espírito, sentindo que nada lhe falta. Se alguém está sempre satisfeito com o que recebe e nada o tristece, experimenta um constante estado de alegria. Quem é alegre mostra uma face radiante, um corpo saudável e a velhice não lhe pesa. O rei Salomão disse, um coração feliz cura tanto quanto um bom remédio. Nossa, isso é muito verdade. O rei Salomão disse, um coração feliz cura tanto quanto um bom remédio. Sim, não é verdade. Isso é interessante porque hoje a gente tem um conceito chamado psicossomática que fala exatamente isso. Tipo, pessoas mais alegres são pessoas que têm melhor bem-estar, sabe? Então, isso era um pouquinho desses livros de Mussar que eu queria trazer para vocês, mas eu acho que o assunto da alegria ele é muito presente no judaísmo, certo? Então, por exemplo, esse livro aqui, o Mirtav Melial, né, ele fala o seguinte, ele fala assim, tipo, como é que é? Uma vida feliz. Quem não almeja uma vida feliz? Todos nós almejamos. Queria podermos assumir que está mais do que claro para cada um de nós o que é felicidade. Uma pessoa alcança a felicidade quando realiza todos os seus desejos. E como que a maioria das pessoas deseja custa dinheiro, tudo parece indicar que o dinheiro seja um bom passaporte para a felicidade. Portanto, é feliz quem ganha muito dinheiro. Quer dizer, ele fala sobre isso, né? Ah, mas será que é isso então, a vida? Aí ele pergunta, será que a gente já viu realmente alguém feliz? A maioria responderá que realmente conhece gente feliz. É normal pensar assim. Mas assim, eles parecem felizes, mas será que eles são realmente assim? E aí ele traz assim um pouquinho, tipo, que a verdadeira felicidade, na verdade, tem muito a ver com servir a Deus. Mas eu também acho que ele está falando aqui essa questão do você conseguir ser saber Behelko, você conseguir ter o seu próprio, né? Conseguir ser feliz com o que você já tem. Ele fala o seguinte: não há felicidade do mundo material, só existe a felicidade espiritual. Quem vive uma vida espiritual repleta de conteúdo é uma pessoa feliz. Não é dentro da nossa realidade qualquer outro tipo de felicidade. Só a própria pessoa pode buscar esse tipo de aspiração. Quanto mais energia e esforço aplicarmos para lograr a tal objetivo, maior será a nossa felicidade. Seremos as pessoas mais felizes do mundo. Isso é o que diz a Mishnah. Esta é a forma de estudar a Torá. Come um pedaço de pão, come o sal, bebe pouca água, dorme sobre a terra e esforça-te no estudo da Torá. E aí ele fala assim, você precisa de... A Torá fala sobre felicidade, mas ele fala sobre, tipo, não pedir muito, não querer muito, eu acho. Entendeu? E é interessante como eles falam, assim, tipo, sobre felicidade aqui. Porque no judaísmo, não só a felicidade é importante, mas ela é muito presente. Quando eu fui para um casamento recentemente, eu percebi que eles fazem 7 brahot, 7 bênçãos para a pessoa quando ela casa. E as 7 bênçãos têm a ver com felicidade ou alegria. Que fala sobre Gila, Rina, Redva, e falam sobre que são nomes para felicidade. E aí ele fala Kol Sasson ve Kol Kalá, Kol Hatan ve Kol Kalá. E eles falam muito sobre essa questão da alegria, de alegrar os noivos. Qual é a mitzvah, qual é a boa ação que se faz no casamento, quando você é convidado? Alegrar os noivos. Interessante, né? Não só isso, como a gente diz que tem um mês inteiro do ano que é pra gente aumentar em alegria, que é o mês de Adar. Adar é o mês de Purim, se eu não me engano, e é um mês de alegria. Então, como é que a Torá pode meio que nos ordenar sentir uma emoção? Bem interessante, né? Mas sim, é um mês de sentir alegria. E o que a Torá fala sobre alegria também? A Torá fala, Ivdut Hashem besimha. Sirva a Deus com alegria. E como é que você faz isso? Aí a gente vai ter várias maneiras. Esses 3 livros que eu mostrei para vocês tem várias estratégias. Eu tenho outros livros também que falam sobre alegria. E eles também falam sobre a questão da gratidão, que é importante. Então, por exemplo, vou te mostrar aqui. Eu quero fazer um vídeo de 10 minutos. Não quero fazer demais. Isso eu tenho aqui. Vou mostrar para vocês esse
isso aqui? Isso aqui foi um curso que eu fiz com meu querido Rabino Beutner, Avraham Tzvi Beutner. E ele fala sobre um curso do JLI, Jewish Learning Institute. É um curso sobre How Happiness Thinks. É só sobre psicologia, judaísmo e felicidade. E é interessante, porque ele está trazendo aqui o tempo todo alegria e felicidade, alegria e felicidade, alegria e felicidade, psicologia e judaísmo. Né? E é assim, tá o tempo todo o judaísmo falando sobre alegria. Vou botar um exemplo aqui. Ele fala o seguinte, a alegria é mais elevada e sublime do que lágrimas. Os portões celestiais abrem-se diante de nossas lágrimas, como diz o Talmud. Os portões da lágrimas não se trancam. A alegria, no entanto, derruba e pulveriza as paredes e barreiras. Isso é o Rav Moshe Leib de Sassov. Então, é isso. A alegria. Vamos ver depois como é que ficou esse vídeo. Obrigado por participar.